E aí, para chegar nesse ponto dos Torreões, dos históricos Torreões, no centro da nossa cidade, que qualquer um que venha de fora, que não conhece a história, olha aquilo ali e fala, caramba, tem um prédio aqui ferroviário, né, uma estação bonita e imponente, porém caindo aos pedaços. Eu costumo brincar sobre a questão do tombamento cultural dos Torreões. Eu falo assim, tombado literalmente, né? Pela questão do IFAM, não é? Não, o tombamento do Torreão ele é só municipal. Ah, é só municipal. Achei que fosse... O IFAM Minas Gerais estava trabalhando no reconhecimento cultural do bem. Então vamos lá, conta essa história toda. O que está faltando agora para começar essa reforma? Ou uma guaribada boa para poder botar funcional? Dinheiro. Você ter ganho na mega da virada. Mas espera aí, para a gente poder entender mas aí vamos entender, olha só. A parte burocrática necessária para que o projeto possa acontecer já foi toda realizada. Nesse momento a gente mandou para o IFAM no segundo semestre do ano passado umas dúvidas que ele teve, mas o projeto já está aprovado e foi aprovado antes da pandemia. E aí a pandemia veio, como eu disse da outra vez, bagunçou a vida toda e a gente, uma conversa que a gente tinha começado com a Energisa, infelizmente teve que paralisar porque o mundo inteiro paralisou o patrocínio, não foi só a região, foi o Brasil inteiro. E agora, em 2023, nós retomamos essa conversa para que, de alguma forma, se a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando nessa questão, todos voluntários, é muito bom lembrar isso, porque estudo custa dinheiro, Bambu, por menos que você pense, mais custa. A gente foi milhares de vezes a Belo Horizonte, imprimimos diversas plantas, várias vezes que o IFAM pediu, então isso tudo custa dinheiro. Ir a Belo Horizonte, mesmo com apoio logístico da prefeitura, custa dinheiro o almoço, tudo custa dinheiro. Então, falar que ninguém gastou nada é mentira. Mas a gente, graças a Deus, conseguimos voluntários no projeto para que a gente pudesse fazer o que precisava para a gente ter as condições técnicas para a execução. Perfeito. Isso, quando você fala, né, de ter a participação técnica, quer dizer, de uma certa forma, isso se fosse feito dentro de um contexto privado, por exemplo, né, dentro de uma, quer dizer, acho até que foi, né, porque as pessoas doaram todo esse levantamento para poder fazer. Se fosse pago, seria uma fortuna também, porque não é qualquer projeto ali, né? Ainda mais que é um prédio daquele. Quantos anos tem esse prédio? O prédio fez 150 anos. Olha só, tá vendo? E tem gente que acha que ele tem de cair, rapaz. Mas vamos lá. Tá tombado por quê, né? Tá tombado, eu costumo brincar com isso, né, cara? Tem o tombamento pelo município e tem o tombamento também pelo município. São dois tombamentos pelo município. Bambu, se você pensar assim, há alguns anos atrás, e aí vamos falar assim, no mínimo uns 20 anos atrás, se a prefeitura tivesse colocado um pedreiro ali, um tijolo, areia e cimento, muito do que o prédio deteriorou, você teria segurado. Agora, é preciso as pessoas também entenderem que não dá para chegar ali com um tijolo, um saco de cimento e areia e entrar para arrumar. Não funciona assim. Não é. É um prédio tombado, é um prédio histórico. O secretário estadual de Cultura, Ângelo Osvaldo, que hoje é prefeito de Ouro Preto, quando ele era secretário estadual, ele esteve aqui em Além Paraíba. E ele falou por diversas vezes comigo, tanto aqui quanto em BH, que ele só conhecia uma estação tão imponente ferroviária como esta na França. Caramba. Ele, inclusive é da opinião de que a gente não devia mexer, devia congelar. Ou seja, segurar a ruína que está ali para ela não cair. Igual a gente vê hoje, por exemplo, na Grécia, Acrópolis, por exemplo. Né? Sim. Tudo lá tá em ruínas, mas está protegido. Está tudo estável, não cai. Né? Só que você avalia o seguinte pensamento. O prédio que dá para o lado do Porto Velho, ele pegou fogo. Não sei se você vai lembrar. Eu ajudei a apagar esse incêndio, cara. Então, eu era ferroviário na época. Então. Ganhei até uma moção na época. Então. A Câmara Municipal. Antes do prédio pegar fogo, eu entrei e fotografei. Eu acredito que sejam as únicas fotografias
existentes dos torreões. Como era por dentro. Uhum. Assoalho, a divisão dos quartos, a altura, onde estava o quê. E numa época, inclusive, que a fotografia era cara, que a gente comprava o rolinho, não sabia se tinha fotografado ou não, né? A gente só ia saber depois que revelava, podia vir um monte de foto preta, ou podia vir imagens mesmo. E graças a Deus essas vieram, e a gente, assim, eu tenho um registro fotográfico. Mas a gente perdeu. Uhum. Eu lembro, foi uma coisa triste demais. A gente perdeu um prédio que tinha condições técnicas de se manter se não tivesse pegado fogo. No governo do Serginho Ribeiro, primeiro ano do Serginho Ribeiro, eu lembro que nós tivemos aqui a visita, não vou lembrar o nome do secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que veio aqui na época. Então o Zé Mauro Freitas é que era o secretário de Cultura na época, né? Cultura, lazer, turismo, esporte, coisa assim, né? Que é uma parada. Aí foi uma correria para fazer o cercar de tela para proteger um pouquinho aquilo ali, porque realmente, hora ou outra, caía um pedaço do torreão, podia, de repente, sei lá, um morador de rua estar ali dentro, aquilo cair e ter um problema sério, maior do que já é, né? Então foi aquela correria. Mas eu lembro dessa reunião, porque eu fazia parte na época desse governo, eu ficava no Cefec ali, tal, ajudei na época também, eu era secretário do Zé Mauro, que era o Neidson Baião. Você conhece o Neidson Baião, todo mundo conhece, um abraço aí pro Baião. Então eu fiz parte de um período naquele começo de governo do Serginho Ribeiro, e aí foi feita aquela proteção e tal, mas foi só aquilo ali que foi uma limpeza para tirar o mato, aquela coisa toda. Depois que cercou, pronto, só cercou. E era mais para proteger, para as pessoas não adentrarem ali porque estava realmente caindo. Era assim, vamos proteger o ser humano, se cair, vai cair em volta desse cercado aqui, não vai machucar ninguém. Mas era uma coisa muito paliativa para o tamanho do problema, né? Mas enfim, era isso que eu queria dizer, porque as coisas não foram realmente feitas para resolver ou para minimizar o problema. E talvez, Bambu, é preciso a gente pensar também nos inúmeros problemas de Além Paraíba. Então, você também incluir o Torreão na conta da prefeitura... É complicado. Fica complicado. Contudo, por isso que eu te falei, é um momento em que não é dinheiro de Além Paraíba que vai fazer o Torreão. Não. Então, se não é dinheiro de Além Paraíba que vai fazer o Torreão, ou seja, não vai sair do orçamento do município, por que os nossos políticos ainda não se mobilizaram o necessário para trazer esse investimento?